Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da melhoria contínua em qualquer tipo de organização, desde a menor ao maior escala de gerenciamento, escala de lucratividade de organizações. Vamos falar sobre o formulário Kaizen, né, que é uma metodologia voltada com o PDCA. Esse basicamente é um formulário simples de Kaizen, né, que você pode adotar como padrão ou desenvolver de acordo com os critérios da sua empresa. E vou mostrar para vocês como funciona a metodologia Kaizen, como funciona o formulário de Kaizen. Vocês verão que é simples e pode obter grandes resultados para a sua organização, seja ela qual nível for. Começamos pelo cabeçalho. Nós temos direcionado o registro do operador, né, o registro daquela pessoa na organização, caso haja pessoas através de registros. É muito importante você colocar o registro, né, colocar o nome daquela pessoa que está desenvolvendo o Kaizen. Assim também, como sugestão de melhoria, é dado que aquela pessoa ela visa atacar, né, o que ela visa melhorar no processo da organização, que no nosso caso do Kaizen é eliminar o retrabalho. É de suma importância também identificar onde aquele Kaizen será feito, né? Aqui vocês podem ver que será feito na funilaria. A UT, em especial, diz respeito a algumas empresas que elas são divididas em áreas através de NUTs, de números. E em relação à máquina, né, ou pode ser o local onde aquela pessoa ela quer desenvolver uma melhoria. Assim, também nós temos a data de abertura, né, a que se iniciou a execução desse Kaizen, o nome do responsável, do coordenador responsável por aquela pessoa, e também temos o nome da pessoa responsável pela unidade, se for o seu gerente, né, se for o dono da empresa. Então, é de suma importância você identificar também quais são os cargos hierárquicos superior aos seus, que são essas pessoas que vão te ajudar no fechamento do Kaizen, na implementação da ideia, caso você não tenha total autonomia para fazer algumas intervenções em seu posto de trabalho, em sua máquina, né, assim, no seu dia a dia. Através do cabeçalho, nós vamos já começar a identificar qual é o problema, onde nós temos no nosso cabeçalho alguns problemas que são alguns pilares do WCM, né? Em especial esse Kaizen é voltado à metodologia WCM, mas ele pode ser utilizado também fora da metodologia WCM. É só você adaptar o formulário e identificar qual a perca. Então, como se tratando da metodologia WCM, ele é voltado aos pilares de WCM. Então, as percas elas vão atacar os pilares do WCM, seja ele SAFe, o pilar SAFe, né? O pilar AM, de manutenção autônoma, o pilar WO, o pilar FI, o pilar PRD e os demais pilares do WCM estão presentes no cabeçalho, porque o operador vai identificar qual a perca que ele vai tratar, assim também qual pilar essa perca ela se dá, né? Em qual pilar essa perca acontece, se é uma perca de qualidade ou no pilar de qualidade, se é uma perca de segurança ou no pilar de segurança, se é uma perca de produtividade em máquina, aí já cai no pilar de AM, se é uma perca de NVAA, aí iremos direcioná-la ao pilar WO. Lembrando que também nós temos, né, após a identificação de qual é a perca, vemos aqui que referente a esse exemplo que eu estou dando é uma perca à qualidade, problema de qualidade, nós vamos identificar qual tipo de perda, né? Primeiro eu identifiquei qual pilar pertence à perda e depois eu identifiquei qual tipo de perda, né? Se é retrabalho, se é segurança, se é meio ambiente, se é manutenção autônoma.
você pode adaptar isso à sua organização. Por exemplo, se é uma perca voltada à segurança, se a gente fala em supermercado, se é uma perca voltada à segurança, se é uma perca voltada ao marketing, algum problema que interfere no marketing, então você vai colocar aqui no cabeçalho, por exemplo, marketing, segurança, finanças, NVAA. Então isso é o que você pode adaptar para o seu formulário de Kaizen. E posteriormente você vai identificar qual a perca, se é segurança, se é retrabalho, se é manutenção e outro mais. Assim, nós vamos descrever qual o problema no cabeçalho. E no caso, esse problema, se está tratando de uma indústria, eu vou colocar como ponto deformado, né? E então, a partir de ter feito o meu cabeçalho, eu vou dar início ao meu PDCA, que é a parte do P, né? É a parte do planejamento, né? Eu vou planejar a minha melhoria. Eu vou planejar a minha melhoria. Então, eu vou descrever qual é o meu problema, né? Descrever qual é o meu problema. Assim, como nesse Kaizen, o problema seria uma pinça B CAF 1215 está deformando os pontos. Quando se dizem pinças, estou falando de funilaria, pinças elétricas que fazem aí uma carroceria de um carro. Após descrever, né, o que está acontecendo, eu vou descrever qual é a causa raiz, né, o que está levando a esse problema. No caso, seria o transformador não movimenta e o cabo de solda fica esticado, deixando a pinça inclinada em uma posição inadequada para a solda. Após eu descrever, né, qual o meu problema e falar qual a causa raiz desse problema, eu vou descrever no meu planejamento, né, o que eu quero chegar com esse Kaizen, né, o que eu quero obter com esse Kaizen. No caso, seria eliminar o retrabalho. Assim, são feitos cálculos, né, vocês têm que fazer o benefício, que nada mais é do que quanto tempo, quanto que a empresa ela está gastando devido a esse problema, quanto a empresa está deixando de lucrar devido a esse problema, quanto que a empresa está desperdiçando, seja novas peças para serem feitas, seja operadores fazendo retrabalho, seja algo voltado a esforços de pessoas, de muitas pessoas que têm que ser direcionadas para executar essa atividade. Então eu vou descrever isso de maneira minuciosamente, ok? Aí eu vou fazer um cálculo se o quanto que isso está dando, né? Qual o valor total de perca que a empresa está tendo com esse problema. No caso, nós chegamos ao valor de 10.824. Vou explicar como funciona esse cálculo em um outro vídeo. Então, a ideia nesse vídeo é basicamente falar sobre como a gente trabalha do PDCA de maneira, através de formulário de Kaizen, que é uma maneira muito simples de envolver os colaboradores da organização no intuito deles poderem contribuir com a melhoria, né, dos processos, que melhorando os processos eles vão entender que serão benéficas tanto para a organização quanto para os próprios operadores. Então, a parte principal do Kaizen é basicamente essa, é o planejamento. Você tem que planejar de maneira minuciosa quais são os benefícios, quais são os critérios, qual o seu objetivo, porque a parte do planejamento é o que vai dizer se um Kaizen ele será bem sucedido ou não. Então, como tudo na nossa vida, primeiramente nós temos que dar atenção constante, né, a uma atenção maior, um enfoque maior no planejamento. Após a gente planejar
né, o que a gente quer, qual é o nosso objetivo, o que a gente vai alcançar, nós vamos fazer um desenho para ficar mais fácil de maneira visualmente para aquela pessoa que não entende, por exemplo, de máquina, não entende do processo, não entende de sua atividade, o que você quer dizer. Porque geralmente a gente falar algo para uma pessoa que ela nunca tenha vivenciado aquilo, nunca tenha enxergado, nunca tenha visto aquele problema, ela não irá identificar. Então, nós utilizamos, né, utiliza-se na metodologia Kaizen, no formulário Kaizen, um desenho de antes, né, como a coisa, como o problema ele acontece, né, o que leva o problema, e depois como a melhoria foi feita. Então, após você planejar o problema, você vai desenhar, né, não precisa ser um desenho muito perfeito, mas um desenho que vem aí a ilustrar de maneira simples qual é o problema. Assim, nós vamos partir para o D, né, que é o D de executar, é o D de colocar em prática aí o que a gente planejou, o D de agir em cima do problema. Então você vai descrever qual o seu problema. Sabemos que o problema aí é o ponto deformado. E aí eu já no planejamento eu já descrevi qual é o problema. Eu já tracei um plano que era eliminar o retrabalho. E aqui na execução eu vou executar a minha ideia. Então, no caso, né, dessa pessoa que fez esse Kaizen, a ideia dela era instalar um paralelo na pinça. Aí a pessoa ela vai fazer o desenho depois da melhoria, como fica, né? Como irá ficar, para ilustrar o que ela quer. Então, o paralelo, na verdade, é um eixo, né? Uma barra de ferro, onde que ela vai facilitar o manuseio da pinça. Assim a pinça ela vai trabalhar sempre na posição correta, evitando com que a pessoa ela venha fazer esforços muito bruscos, né? E muitas das vezes nem conseguindo controlar a pinça, mantê-la de maneira certa, fazendo com que aí o ponto seja deformado. Então, com a instalação, segundo a pessoa, desse paralelo, irá melhorar o processo. Assim, né, na parte de fazer, as pessoas, né, envolvidas nesse Kaizen, ela colocou esse paralelo, então ela fez o desenho e ela indicou, né, quem que vai fazer, quem é a pessoa que vai executar esse Kaizen. Muitos Kaizen não são a própria pessoa que dá a ideia que vai executar, pois não está ao alcance da pessoa, não é da atividade da pessoa. Então, ela indica quem irá implementar esse Kaizen. No caso, nesse Kaizen aqui específico dessa pessoa, ela era um operador de uma fábrica, porém ela não tinha conhecimentos técnicos para poder desenvolver esse paralelo, para poder colocar o paralelo. Então ela precisou de uma manutenção profissional, né? A manutenção profissional da empresa veio fazer com que a pessoa, com que a ideia ela fosse executada. E ela vai descrever também quais foram os custos, né? Quais foram os custos na execução dessa atividade, para depois debater se realmente os custos batem com os ganhos, né? Para um Kaizen ele ser instalado, não adianta a empresa gastar um dinheiro exorbitante sendo que seus custos irá ser maior do que os seus ganhos com aquela implementação. Então ela vai avaliar todos os custos de material, ela vai avaliar os custos de mão de obra e no final ela vai dar um custo total aí um custo total da implementação do Kaizen. Assim, partimos então, né, da execução para checagem. Nós trabalhamos em primeiro ponto o planejamento, né, o P de planejar o Kaizen, de identificar quais foram aí
qual é o problema, o que gera o problema, o que a pessoa ela quer alcançar com esse Kaizen, qual é o gasto que a empresa ela tem, o que ela perde, né, com esse problema. E partimos para a execução, o D de execução, né? Vimos na execução, executamos a ideia de melhoria, delegamos quem iria fazer a tarefa, né? Quem fez a tarefa, e fizemos todos os custos, calculamos todos os custos de implementação dessa melhoria, seja o custo de mão de obra, seja o custo de material, ok? Seja o custo de tempo, valor financeiro que aquela pessoa está em execução daquele Kaizen, daquela atividade. E partimos para o C de checar, né? Onde nós vamos verificar se a ideia do Kaizen, se a sugestão, se aquela pessoa, vamos checar se aquilo que foi planejado e posteriormente executado deu certo ou não, né? Então, você vai descrever a eficácia da solução, o que estava sendo feito e o que está sendo feito para que o problema não venha ocorrer novamente, né? Então, a partir da execução, você vai irá checar se a ideia ela foi válida e o que está sendo feito para que não venha ocorrer novamente, ok? Então, como diz aqui, o cara falou que depois da instalação do paralelo, o posicionamento da pinça foi ajustado, assim eliminando os pontos deformados. Ou seja, ele ele checou e viu que os pontos foram realmente deixados de serem deformados, né? Os pontos agora eles saem de maneira correta no veículo. Assim, né, após a pessoa ela checar se o que ele foi implementado, se a ideia ela realmente surtiu efeito, nós partimos para o ar de agir, né? É a última parte do PDCA, que agir está voltada a correções, né? Por que correções? Porque muitas das vezes você irá planejar algo, né? Talvez a sua ideia seja excelente, você irá checar, você irá executar, né? Você irá planejar, você irá executar a sua ideia. Porém, na hora que você checar a sua ideia, você vai ver que em alguns requisitos tem algo a melhorar, né? Ou você executou e não surtiu efeito, você achou que a sua ideia iria sanar o problema, porém ele amenizou ou não sanou o problema na hora que você executou, e assim você checou e viu que tinha que melhorar algo. Assim, na parte de agir, você vai fazer as correções, né? Caso haja algumas correções, você novamente vai rodar o PDCA. Ou seja, se você chegou no P, planejamento, você fez todo o planejamento, você fez os custos, aí você partiu para o D, de execução. Você executou todas as atividades que eram necessárias para poder fazer com que aquele problema seja resolvido. Assim, também você checou se tudo estava correto, porém você viu que tinha um problema, então você tinha que agir. E esse agir, você novamente vai planejar o que você irá ajustar, você vai executar aquilo que você planejou em cima do que você checou, então você checa e age. Simples assim, é um ciclo, até chegar ao ponto que você irá planejar, irá executar, irá checar, e no checar você não vai encontrar nenhum problema, você vai ver que sua solução foi simplesmente a correta, então você não vai ter que agir mais. Aí o PDCA ele para, mas a gente fala que todo e qualquer processo ele está sempre em constante mudança. Ou seja, você sempre vai planejar uma sugestão para sua máquina, para o seu equipamento, para a sua empresa, para o seu trabalho, e você vai agir, depois você vai checar e você vai melhorar. Então, você vai trabalhar sempre o PDCA com o intuito de melhorar o seu processo cada vez mais. Assim, sanando os problemas, você, no checar,
você vai ver se é possível aplicar a sua sugestão em alguma outra área da empresa, em alguma outra máquina da empresa, né? Você vai ver quais são as medidas que você tem para controlar isso, né? Por exemplo, talvez você fez uma sugestão, você tenha executado um Kaizen, onde que algumas pessoas elas vão necessitar de treinamento, né? Depois dessa sua melhoria. Então, nessa parte de agir, você vem com a parte de treinamento, você vem com a parte de verificação se em mais algum lugar será necessário essa mudança que irá ajudar a empresa. E assim, nessa parte de agir, você faz o fechamento desses dados, fechamentos de treinamento, e novamente você planeja, você executa, você checa e você corrige caso haja alguma coisa. E para finalizar o Kaizen, você vai identificar se existe a possibilidade, né, desse Kaizen virar um projeto maior, assim levando maiores custos para a empresa. Então, após término do Kaizen, você vai vir no início da ação e vai falar qual foi o início da ação do Kaizen, né? No caso, se nós pegarmos o dia lá do cabeçalho, nós iniciamos o Kaizen no dia 10/2/2020 e iniciamos a parte escrita, né, o nosso planejamento, a parte aí do nosso cabeçalho e a execução desse Kaizen, a execução aí no D, ela foi feita a partir do dia 11/2/2020 e nós fechamos todo o nosso Kaizen, todo o nosso planejamento, execução, checagem no dia 11/2/2020 também, ou seja, gastou um dia para essa implementação. Lembrando que vocês podem ver como é simples a metodologia do PDCA. Ela pode ser aplicada em toda e qualquer empresa, seja numa oficina de bicicleta, seja numa oficina de carro de maior proporção, seja em um supermercado, né? Seja em loja de roupas, seja como é feito hoje em grandes empresas, em grandes indústrias, né? Porque é uma metodologia bastante simples, uma metodologia que envolve, né, todos da organização com o intuito, com o bem maior de melhorar o processo, para além de melhorar a empresa, além de fazer a empresa cada vez mais competitiva, vai melhorar também o seu ambiente de trabalho, né? É muito gratificante você contribuir para a ascensão de uma empresa, mas também é muito gratificante você contribuir para o seu ambiente de trabalho, né? Pois você pode estar aí dando sugestões, fazendo melhoria de segurança na execução do seu trabalho, melhoria aí na sua produtividade, onde você pode trabalhar de maneira mais produtiva, que não vai cansar muito, que não vai fazer movimentos muito bruscos, né? Então você pode melhorar esse aspecto. Então, no final você vem colocar quem foi o responsável pela implementação, de maneira simples, qual a pessoa que executou esse Kaizen para você. Muitas das vezes você mesmo pode executar o Kaizen, outras vezes você necessita de uma pessoa com conhecimento mais técnico, mais teórico dessa melhoria que você quer fazer. Você vai colocar qual foi o custo total de implementação, né? Aquilo que você gastou lá na parte D da execução. E posteriormente você vai colocar qual foi o benefício, qual que você deixou, né? Qual que a empresa deixou de gastar com aquilo. E assim você fazer a relação de custo menos benefício, e também você vai pegar e dividir todo o custo. Você vai dividir o seu benefício pelo custo e vai dar um número, né, que é denominado BC, que é de quantas vezes esse Kaizen ele foi rentável para a organização. Você falar se há necessidade de utilização de sim ou não, e se o problema foi resolvido sim ou não. Então, isso é o Kaizen, basicamente muito fácil e pode ser implementado em qualquer organização. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir um pouquinho de conhecimento que tenho com vocês, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo que eu vou ensinar como se calcula o BC de um Kaizen.